Olá, eu sou Ingrid Luckmann, cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje eu estou aqui no Memorial da América Latina, no auditório, para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu dia a dia no consultório, o que eu trabalho com as minhas pacientes, as indicações cirúrgicas estéticas e também de procedimentos minimamente invasivos associados à tecnologia, a lasers, enfim, o que a gente faz lá no consultório para fazer a magia da paciente, para melhorar a autoestima e com beleza e rejuvenescimento com naturalidade. Então, falando um pouquinho mais especificamente da face, quando a paciente chega para consultar a primeira vez comigo, eu faço uma avaliação global dessa paciente. Então, a gente tem que identificar se essa paciente ela possui indicação cirúrgica ou apenas de procedimentos minimamente invasivos. É muito difícil que a paciente que tem indicação cirúrgica não precise fazer nenhum procedimento minimamente invasivo também. Então, a gente normalmente associa as duas situações, a cirurgia com os procedimentos de consultório. Para aquelas pacientes que têm indicação cirúrgica, seja de lifting facial, lifting cérvico-facial, lifting de papada ou cervicoplastia anterior, lipoaspiração de submento e terço inferior de face, bichectomia, lip lift, que é uma cirurgia que está muito procurada, cirurgia de blefaroplastia ou de brow lift, de lifting temporal. E essas pacientes que realizam essas cirurgias, posteriormente, certamente vão precisar de outros procedimentos para a gente refinar esse tratamento estético aí, seja com toxina botulínica, com preenchedores, com bioestimuladores de colágeno, com tecnologias como ultrassom micro e macrofocado ou lasers, enfim. Essas pacientes sempre vão precisar de um tratamento posterior. Ou então, as pacientes que não têm indicação cirúrgica, que geralmente aquelas pacientes na faixa etária dos 30 aos 45, 50 anos, que ainda não têm nenhuma indicação de cirurgia, mas já apresentam alguns sinais do processo de envelhecimento. Então, uns sulcos que começam a aparecer, um desabamento do terço médio da face, olheiras, enfim, situações que a gente precisa já fazer uma reestruturação de planos profundos, de coxins de gordura, de estruturas ósseas, para rejuvenescer essa paciente com naturalidade. Então, nós montamos todo um protocolo de tratamentos não cirúrgicos associados para essas pacientes que precisam fazer um refinamento da cirurgia realizada ou fazer esse protocolo como tratamento principal e único. O que eu sempre falo para essas pacientes é que é o seguinte: não existe caminho errado a se tomar, o cirúrgico ou o não cirúrgico. Por quê? Essa paciente, mesmo tendo indicação cirúrgica, muitas vezes ela não está apta naquele momento para realizar a cirurgia, né? Então, muitas vezes ela não, por motivos psicológicos, por motivos emocionais ou familiares, às vezes a família não apoia naquele momento ou até motivos financeiros, ela não deseja realizar aquela cirurgia naquele momento e tudo bem, a gente não precisa ficar sem entregar nenhum tratamento, sem oferecer nenhuma possibilidade de melhora para essa paciente. Aí a gente parte para os procedimentos minimamente invasivos, muitas vezes com algumas limitações, sim, mas a gente já consegue melhorar muitas questões estéticas dessa paciente com os procedimentos em associação, para a gente promover um efeito de rejuvenescimento, de lifting não cirúrgico e melhora do colágeno, melhora da sustentação dessa face. O mais importante que eu sempre falo para as pacientes, e que foi o que eu abordei na minha palestra aqui principalmente, é que a cirurgia não substitui os procedimentos minimamente invasivos e vice-versa. Então, existem situações estéticas que a gente trata sim com os procedimentos minimamente invasivos com maestria e que a cirurgia não consegue substituir, né? Um exemplo clássico disso é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela paralisa ou enfraquece a musculatura onde ela é aplicada. E não existe cirurgia plástica que faça isso, que haja ali na placa motora de forma igual ao que a toxina botulínica faz, por exemplo. Então, existem ali, não só o botox, existem inúmeras outras situações de preenchedores com ácido hialurônico, de bioestimulações de colágeno, que a cirurgia não substitui. E o que eu acredito, na verdade? Na associação dos tratamentos. Então, pacientes que possuem indicação cirúrgica
fazem a cirurgia antes ou depois dos procedimentos minimamente invasivos para atingir um resultado satisfatório final. É essa a minha linha de trabalho, é nisso que eu acredito e é assim que eu conduzo as minhas pacientes lá na clínica, no consultório. Se você gostou desse vídeo, me siga nas redes sociais, aqui no YouTube, Grupo Ingrid Luckmann, e também no Instagram, @tudosobreplástica.